seja bem-vindo ao podcast Fala Comeco. Eu sou o seu host, Yuri, e hoje aqui estamos com 3 convidados para falar sobre as perspectivas de construções aqui na região da Grande Florianópolis. Estou com Alander, se apresente, por favor. Obrigado pelo convite. Valeu. É um convite, né? Bom, eu sou o Alander, sou gestor comercial e técnico aqui da Comeco, e é um prazer aqui estar com dois convidados ilustres. Isso, 2 grandes convidados. Isso. Bom, se é grande, então é pelo tamanho, talvez. Como nós somos grandes, o cara fala que nós somos grandes, mas enfim, é um prazer estar aqui, Yuri, com vocês e poder contribuir. Esse segmento de construção é sempre importante. Meu nome é Denison, sou presidente da Comeco e a gente tem uma verdadeira apreciação pelo segmento de construção civil. É um segmento que emprega, gera riqueza, transforma, gera muitos sonhos, né? Então a gente é muito empolgado com esse segmento, é um prazer estar com vocês aqui para falar desse assunto. Legal. Né? E o Marco? Bom, boa tarde, Yuri, o Denison aqui, o Alander, né? Uma satisfação estar aqui. Meu nome é Marco Alberton, sou presidente do Sinduscon da Grande Florianópolis, entidade essa que representa todo o setor legal da indústria da construção civil, e fico muito feliz aqui em estar aqui na Comeco, né? Uma empresa que representa muito bem toda essa engenharia, né, que nós temos aí aplicada na nossa indústria. Legal, Marco, para quem está nos assistindo, nos escutando também, o que seria a Sinduscon? Qual é o papel dela na região da Grande Florianópolis aqui? Bom, o Sinduscon é uma entidade representativa, né, que faz essa interlocução junto aos poderes instituídos, né, aos poderes municipais, regional e federal, levando as questões de interesse da nossa indústria. Eu sempre falo aqui que nós representamos a indústria legal da construção, né? E que é tão importante, como muito bem disse aqui o Denison no início, né? Pela sua representatividade, pela sua pujança, né? Pela sua importância, né? Na geração de emprego e renda para todas as cidades e toda a nossa economia. Isso, aí a atuação dela é toda na Grande Florianópolis, né? Quais seriam as regiões ali? O nosso Sinduscon, Santa Catarina é um pouquinho diferente, né? Alguns estados têm um Sinduscon, nós temos aqui alguns Sinduscons, né? Nas regiões. O nosso é o maior deles, né? Que representa a Grande Florianópolis, né? Que pega todos os municípios aqui, desde Laguna até Tijucas. E quais seriam as perspectivas de crescimento assim, do Sinduscon para esse ano ou para os anos que estão para vir? Bom, nós vimos aí nos últimos anos uma humanização das cidades, né? As cidades têm crescido muito e a nossa região aqui está sempre na mídia, né? Florianópolis, vimos números aí especiais aí de São José, Palhoça também. Então, o estado de Santa Catarina é um estado que é representativo, né? Pelo empreendedorismo que ele tem, pela beleza natural, e todo mundo quer estar aqui em Santa Catarina, né? Além disso, nossa população também tem crescido e a construção civil sempre é uma indústria importante, né? Uma moeda forte, e nós entendemos que há um espaço ainda de evolução e de crescimento, né? Que ainda precisa ser recuperado, né? Então é um setor importante nessa geração de emprego e desenvolvimento para todos, né? Nessa parte de evolução, o que está acontecendo com as moradias mais recentes, os novos projetos, né? Principalmente na Grande Florianópolis, o que está mudando nos empreendimentos? Nós temos visto que as famílias têm mudado, né? O percentual de pessoas na família cada vez tem diminuído, as famílias têm também se diversificado, né? E nós temos visto uma redução na metragem quadrada das unidades, né? O que no passado se fazia um apartamento de 3 dormitórios com 130 metros quadrados, hoje a gente faz aqui na nossa região com 90 metros, né? Aqui, se nós formos para São Paulo, estão fazendo com 50 metros, né? Então é uma tendência natural, em razão de que a moradia ficou um espaço para muitas vezes você passar o final do dia, porque o homem trabalha, a esposa hoje, diferente do passado, também trabalha, os filhos, né, ficam o dia inteiro na aula, com atividades, quer dizer, então até por uma questão também de custo, porque se você reduz a unidade, você diminui também o seu custo, né? Então nós temos visto as unidades habitacionais diminuírem, os empreendimentos ficarem com mais estrutura de apoio, né?
novas tendências, novas ações. Hoje é normal você ver fazer um empreendimento com home market, né? Entregar um mini mercado dentro do empreendimento. Para quê? Para a pessoa que está ali, faltou uma margarina, faltou uma cerveja, recebeu um convidado, desce no prédio, no próprio prédio, ele vai ali, compra, passa o cartão e tira, né? Espaços para guardar encomendas, né? Armários inteligentes que hoje todo mundo compra na internet, faz pedidos e tal, vai lá e coloca no armário, passa lá sua senha lá, o seu celular e retira essa encomenda. Então, tem se transformado em novas realidades, coworking, acesso, quer dizer, apartamentos menores, mas com uma certa infraestrutura, né, de apoio para as pessoas que ali estão morando, né? Legal, eu acho que nessa parte de apoio também vem um dos produtos que a gente está trabalhando também, Denison, né? Essa questão de evolução e tecnologia para dar apoio também ao próprio empreendimento, na parte de aquecimento de água, na parte de geração de energia elétrica, na parte também de aquecimento de piscina e carregador veicular. Denison, você deve falar um pouquinho sobre esses produtos? A gente, quando vê o segmento tão fortalecido e buscando surpreender o consumidor, a gente entende que precisa ser um braço das construtoras, né? E do segmento nessa parte de inovação e de solução. Então, a gente se preocupa muito em tentar entender o que o teu consumidor, que no final é nosso também, o que esse consumidor espera do empreendimento que ele vai habitar. E aí, como que a gente pode, a nível de desenvolvimento de produto, contribuir para aperfeiçoar isso, para tornar essa experiência dele lá num ambiente mais inteligente. Eu digo que o ambiente ele não reduziu, ele se tornou mais inteligente. Perfeito. Porque hoje você tem prédios que tem piscina, tem academia, né? E até brinquedotecas. Crianças descem para brincar juntas uma com as outras. Porque às vezes você tem um empreendimento que tem um filho só e ele ficaria sozinho no apartamento dele. Agora ele pode descer, interagir com as outras crianças do prédio e tal. Então, quando você tem um empreendimento sendo construído com a finalidade de ser mais inteligente para o consumidor, a gente que desenvolve produtos e desenvolve solução, desenvolve projeto, acaba que tem que estar atento até aquilo que talvez não está sendo dito, que não está sendo verbalizado, para poder produzir no sentido de surpreender esse consumidor e até auxiliar a construtora, que muitas vezes, por ter uma gama muito grande de produtos que ela precisa aglutinar, é uma indústria, a construtora é uma indústria que pega uma série de materiais, junta tudo e oferece um apartamento. Ela transforma aquilo tudo num imóvel. Então, nós queremos ser a gente sempre pensa, nós temos que ser um braço da indústria especializado para contribuir com a indústria, para tornar a experiência do consumidor uma experiência fora de série. Então, quando, por exemplo, você pega uma construtora que resolve construir uma piscina aquecida, a gente sabe, aqui no Sul principalmente, mas não é só no Sul, Rio de Janeiro, outro dia eu fui para o Nordeste e tinha uma piscina aquecida dentro do empreendimento. Né? Então, mas aqui no Sul é impossível você ter uma piscina que não é aquecida. Não tem como nem entrar. Você vai usar 2 meses no ano, 3 meses no ano. Né? As crianças, elas têm uma proteção térmica maior, então elas usam mais tempo. Mas a gente que tem cabelo branco não consegue entrar numa piscina fria. Então, o que os prédios estão fazendo? Tornando a piscina aquecida. Quando você torna uma piscina aquecida, você precisa desenvolver uma série de produtos que torne, que consiga permitir que a construtora ofereça essa solução com eficiência. Porque oferecer uma solução caríssima pode até ter uma experiência no início positiva para o consumidor, mas depois ela fica custosa. Então, como entregar uma solução de água quente para a piscina, né, um desumidificador para essa piscina, para que essa experiência seja duradoura e de maneira econômica. Então, essa entra a nossa engenharia, tanto a nível de engenharia de produto, interagindo com os projetistas, com a construtora, como também providenciando equipamentos e todos os acessórios para que isso se viabilize. Porque, às vezes, um pequeno acessório torna o projeto ineficiente. Então, a gente tem que entender que a solução ela é muito mais ampla do que apenas um produto. Né? E aí, a equipe que o Alander hoje comanda dentro da companhia, ela tem estudado e se especializado para poder ser essa solução. Né? Você vai entregar água quente. Né? Água quente, você tem moradores de um determinado apartamento teu que
das construtoras que usa pouca água quente, tem outra que usa muita água quente, e você tem que ter uma condição que atenda a todos eles. E com a temperatura, uma é maior, outra é menor. Então, como entender esse processo, como fazer esse processo ser econômico, como fazer esse processo andar dentro do prédio de maneira a não ocupar espaço demais, porque não tem espaço sobrando, como construir essa solução e fazer com que ela seja competitiva na sua construção e viável no seu consumo depois. Não adianta você fazer algo que depois torne a vida do consumidor um custo muito maior. Isso já existiu no passado. Hoje não dá mais. Então, a gente tem aqui, liderada pelo Alander, toda uma equipe que olha esse aspecto. Ou seja, a construtora, a gente precisa ser um braço deles. Porque eles têm muitos produtos, muitos fornecedores, para poder agregar e oferecer o produto. Então eu preciso contribuir, estar presente na vida, estar ali conversando, estar entendendo qual é a demanda, de repente apresentando novas demandas, novas soluções, e a gente vai falar talvez mais para frente aí de outras soluções, como carregadores elétricos e tal, para carros e tal. Sim. Então a gente evidentemente pensa nesse aspecto, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que a gente está sempre preocupado. E o Alander que se preocupa com essa produção de engenharia, né? Alan, tem um assunto que a gente conversa bastante, acho que é a questão do metro quadrado tá ficando mais caro, né? É um ponto que vem em encontro, acho que com os produtos que a gente desenvolve. Por exemplo, se eu tenho um apartamento ou um prédio com aquecimento central, eu não preciso às vezes ter um aquecedor ou uma área de serviço específica ocupando um espaço, roubando, entre aspas, né, um metro quadrado do apartamento, e também a gente tem um modelo que fica externo também, né? Acho que a engenharia de aplicação ajuda bastante nesses pontos. Sem dúvida. Foi tratado de dois temas complementares aqui, né? A característica cultural e a mudança de percepção de consumo do consumidor, as soluções que a gente propõe para poder constituir aí uma força naquilo que é a nossa especialidade. E os dois assuntos trazem o que a gente tem entregado para os nossos clientes, né? Hoje, a gente integra a característica do produto lançado pela construtora com a solução e o produto desenvolvido por nós, para poder ter um casamento. Nós hoje podemos ser um braço forte na construtora junto ao projetista dela, o projetista hidráulico, o projetista elétrico. Nós podemos ser, e nós temos essas possibilidades aqui dentro, nós podemos ser o projetista do sistema específico de geração de água quente. Os projetos complementares são cada vez mais importantes, necessários e úteis, né, no processo de suprimentos da construtora. Vai fazer um projeto de piscina, você faz o projeto de piscina, depois você compra os equipamentos de piscina em relação àquele projeto. E podemos ser também aquele consultor da operação. Eu posso pegar o seu empreendimento e posso lá contribuir, porque a gente entendeu, Yuri, depois de um tempo, que mais do que fornecer produtos com qualidade, eu preciso de fazer um processo de qualidade. Há muito tempo era vendido o aquecedor a gás. Hoje eu vendo um banho confortável. Mas o banho confortável ele só vai funcionar se eu tiver um projeto bem feito, uma execução bem feita, com um produto adequado e um cliente, um consumidor entendendo aquilo que ele está medindo, aquilo que ele está consumindo. Então, a característica do metro quadrado e dos espaços está muito relacionado com as soluções. Hoje eu tenho na nossa equipe aqui o prazer, né, e a oportunidade de ter engenheiros especializados naquilo que fazem, mais de 20 anos trabalhando especificamente com solução de água quente, especificamente com solução de energia. Então, entendo o produto do cliente. Se, por um acaso, hoje eu quero ter um produto que é altíssimo padrão, a gente tem a solução adequada. Se eu quero um produto médio alto padrão, eu tenho a solução adequada. E se eu quero um produto super competitivo na construtora, que entregue muito conforto e que o diferencial também passe a ser a utilização do consumidor, a gente também tem a solução para poder contribuir. De todas as formas, a gente tem trazido para a nossa esfera de desenvolvimento de engenharia, tem engenharia de produto e tem engenharia de aplicação. De todas as formas que a gente tem trabalhado, eu tenho olhado muito a experiência do cliente como foco das nossas entregas. Então, a partir disso, desenvolvemos um aplicativo, o Comeco Connect, que integra o final desse processo. A gente inicia não só direcionando, mas ensinando ou aprendendo. Muitas vezes a gente tem essa oportunidade no campo, mas contribuindo com o processo de escolha da solução do projeto,
Depois a gente identifica, temos que ser competitivos para poder entregar, além do projeto, entregar um produto competitivo, com qualidade e tudo mais. Aqui na Comeco a gente tem uma característica de ser avalista da mão de obra, então quando é instalado um produto com a marca Comeco, ele é instalado por credenciados, nós somos responsáveis, e a gente tem na última ponta o consumo, uma gestão daquilo que foi comprado. No nosso aplicativo hoje, para quem não conhece, eu sugiro que conheça, a gente tem como medir a vazão de água que está passando, eu consigo medir o consumo de gás que está passando, que está tendo, o tempo que foi utilizado, consigo mexer na temperatura, ligar, desligar, mexer, enfim. Isso falando do aquecedor. Todos os outros produtos que nós falamos aqui, a bomba de calor, o aquecedor solar, o próprio carregador elétrico veicular, o fotovoltaico, todos eles estão integrados no aplicativo e em um aplicativo único que facilita a sua gestão daqueles produtos, daquelas características que são consumos diários. Né? A gente toma banho todo dia. 2 vezes no dia. Você vai. A piscina não necessariamente, mas a piscina ela fica aquecida todos os dias. Tem a opção de entender o seu perfil de consumo, atuar com a melhor economia ou simplesmente com o melhor perfil de consumo. Alanda, me permita complementar, Marco, eu sei que você representa um grupo grande de construtoras e você falou da indústria também, que atende as construtoras também, né? Eu acho que isso é uma questão muito interessante, porque à medida em que a indústria se vincula ao Sinduscon também, ele acaba criando essa relação de comprometimento com o consumidor que compra o imóvel da construtora, né? Isso é uma coisa que eu achei bem interessante, o Sinduscon também abraçar as indústrias e dizer, olha, faça parte desse processo, porque todos estamos aqui para poder encantar o consumidor, o cara. O objetivo é único, né? O objetivo é único. No final, né? É mesmo. A gente tem o cliente, se o cliente tem uma experiência boa, e eu vou obviamente puxar a sardinha para nossa brasa, porque se ele tem uma experiência boa de um banho no seu empreendimento, ele vai indicar, ele vai falar naturalmente, ele vai passar a ter um padrão de exigência dali para frente em cima daquilo que ele teve com você. Até a gente teve uma experiência interessante com uma consumidora que ela sempre foi usuária de um banho de chuveiro elétrico, né? E quando ela comentando para nós, olha, eu quando ouvia falar que o banho era algo assim extremamente relaxante, era um momento de prazer, eu não tinha compreensão, ela falava, eu não tinha compreensão do que vocês diziam, porque para mim o banho de um chuveiro elétrico era um banho sofrido, era frio, era pouca água para aquecer muito, então o chuveiro elétrico você tem que diminuir a água, né? Então, no final, você diminuía a água para aquecer e o banho ficava horrível, né? E aí ela passou a morar num imóvel que tinha um sistema de aquecimento central, né? E aí ela entendeu a diferença do conforto que era de tomar banho. Ela falou assim, agora eu entendo por que vocês falam que é um momento raro de prazer, né? Porque no final, você entra para tomar banho, aquele banho é, digamos assim, uma das recompensas que a pessoa passa a ter durante o dia por ter trabalhado, por ter ido para fora e tal. E aí o conforto também, né? Quando tu trabalha, tem aquele dia um pouco mais estressante, um trabalho um pouco mais puxado, tu chega de volta, consegue tomar aquele banho bom, é outro nível, dá pra dar uma recarregada na pessoa. Só que fazer isso de maneira cara, Yuri, é fácil fazer, sim. Né? E às vezes isso acontece, não estou falando caro na hora de comprar, mas caro depois para manter. Manutenção, né? Então fazer isso ser caro, às vezes a indústria precisa ir até a construtora para poder mostrar isso, apresentar isso. E depois que a construtora entrega o prédio para o consumidor, a indústria precisa continuar no empreendimento para orientar o usuário do imóvel a fazer com que aquilo aconteça. Quando o Alander fala de um software, de um aplicativo que está na mão do dono da casa, mas está na mão também do zelador, está na mão do administrador daquele condomínio, para que ele possa, através do aplicativo, entender e priorizar determinadas ações, né? Então a gente, quando pensa em produzir produtos e produzir tecnologia e produzir orientação, sincronia, integração, e aí eu acho que toda a indústria deveria buscar o Sinduscon para poder interagir realmente. E aí a gente tem eventos que sempre o Sinduscon vai fazer, e depois você podia falar para nós um pouco disso, para que a indústria possa de fato contribuir
com o processo realmente de uma construção cada vez mais eficiente. Então imagina você ter na mão do zelador um aplicativo em que ele pode, através de algumas interferências, reduzir o consumo de gás do prédio. E eficiência antes, durante e depois, né? Eu conheço vários casos, né? A minha vida, a água quente é um negócio que eu faço há bastante tempo. Eu conheço vários casos de empreendimentos que falam que não trabalham com um sistema central de água quente porque é muito caro. Na verdade, a gente consegue fazer isso de forma eficiente, né? Nós temos um caso aqui de um hotel aqui na Serra Gaúcha que trocou a solução, colocou uma solução nossa da Comeco, tinha uma outra solução mais cara, tem uma solução nossa, está super satisfeito, obviamente, reduzimos o custo e tudo, mas toda a redução de custo que ele teve deixou ele satisfeito, mas o que aconteceu que é recente, da semana passada, o nosso monitoramento aqui internamente, porque o cliente tem o acompanhamento lá, o zelador dele tem, né, o cara de manutenção, mas nós também acompanhamos aqui sistemas maiores. A gente viu que a vazão que está passando no aquecedor a gás está menor do que eu estava projetado. Estava fazendo com que o aquecedor funcionasse um tempo maior do que precisava. Isso, no final das contas, não era tanto problema, porque acabava que o gás não mudava tanto, porque estava passando menos água, porém, com menos potência. Mas o problema maior que a gente identificou é que eu poderia fazer com que a vida útil daquele aquecedor fosse menor por estar passando uma vazão fora do contexto. Pois isso gera uma característica nossa de entender, vamos lá no cliente, vamos resolver e voltar o produto para uma situação geral que dá economia, mas também dá durabilidade. Isso tudo a partir de utilização de tecnologia e integração de projeto. Como construtora, eu tenho certeza que alguém já passou por isso. Você gasta uma grana, coloca o melhor cano, coloca a bitola determinada pelo projetista e no final das contas você não tem um produto 100% adequado. Você está gastando e o que faltou, isso acontece em todo. Eu faço consultoria e projeto em construtoras do Brasil inteiro. Às vezes a integração entre os projetos, a integração entre eles, a compatibilização, eu tenho certo disso, da água quente para a hidráulica não é feita. É comum, o hidráulico faz o projeto, mas existe uma característica de distribuição de água, de característica de ponto de vazão do consumo específico, quantidade específica. Eu te garanto, todo mundo aqui já foi em algum lugar que quando abre um chuveiro o outro fica frio. A água fica mais fraca, todos nós já passamos por isso. Isso está relacionado com essa integração de projeto que a gente quer solucionar com os nossos serviços. Não, legal. E da parte, acho que de eficiência, a gente também pode puxar um pouquinho também a parte de sustentabilidade, né? Na parte de construção, como é que está essa parte, Marco, da parte de eficiência na questão também das obras, dos projetos e o que os clientes estão procurando na questão de sustentabilidade dos prédios locais onde eles vão morar? Eu acho que o primeiro ponto disso, a gente tem observado, é a percepção dos clientes na importância da sustentabilidade e do ganho que ela traz para ele, e muitas vezes isso num conforto inicial, mas muitas vezes também um financeiro que é médio e longo prazo, né? Então, quando a gente fala em muitas ações que são implementadas, num primeiro momento elas até têm um custo maior de implantação, porque elas vão ter esse retorno ao longo da sua utilização, né? Então essa percepção a gente entende que já existe. As pessoas estão, como lá fora, isso é muito forte, né? Se a gente for para a Alemanha, alguns países, isso é representativo, né? Aqui essa percepção já existe das pessoas. E as empresas estão atentas a isso, né? Eu acho que a questão da sustentabilidade é importante, ela está no dia a dia, ela traz resultados positivos para uma obra, para um empreendimento e traz um resultado financeiro também. E como foi dito aqui pelo Denis e pelo Alander, né, a própria Comeco tem várias soluções nesse sentido aí, né, seja para aquecimento de água ou para produção de energia, outras ações importantes aí. Então as construções têm que caminhar para isso e têm que caminhar pensando no projeto, pensando durante a construção e no pós-obra, né? As ações de sustentabilidade não envolvem só produtos ou sistemas, envolvem um processo construtivo também
que hoje as empresas, né, do setor formal estão se adequando a isso e bem é importante essas ações, né, como separar os resíduos durante a construção de uma obra, como procurar matéria-prima próxima dos seus empreendimentos, né, e contratar às vezes certificações aí, que são várias aí. Nós tivemos esse dia vendo, por exemplo, uma certificação Fitwel, que é de saúde, Sim. e a gente foi verificar o nosso projeto, o 90% do que a gente fazia já estava ali dentro. Sim. Então era com mais alguns padrão, ajustezinhos ali, né, que a gente chegava no 100% para atender. Então quem faz e procura fazer bem feito, e procura ter essa ligação, consegue agregar isso, né? E eu acho que o Alander falou uma coisa, só para, sem querer voltar no tema, mas interessante, que muitas vezes essa ligação do projeto, né, hidrossanitário, por exemplo, para o consumo final, para um processo de execução efetiva, realmente acaba não acontecendo. E eu acho que é interessante agregar isso já nessa fase inicial de projetos. Hoje nós estamos lá, por exemplo, muitas empresas já estão usando o BIM para fazer também usamos aqui. essa modelagem dos projetos, né, onde você interage de uma forma muito melhor, consegue resolver todos esses problemas, leva um tempo maior para você resolver, mas você tira todo aquele problema lá durante a execução da obra e resolve isso antes, né? Sim. Então a gente já está indo para a obra com centímetros resolvidos lá, em termos de tubulação, em termos de furação, em termos de compatibilização das ações, né? Então, isso muda tudo, porque agora com o BIM, por exemplo, antigamente eu não considerava uma eventual mudança de rota da tubulação que gera uma perda de carga, né? Se gera uma perda de carga, dependendo do que foi dimensionado anteriormente, é óbvio, né? Em todas as consultorias que nós prestamos aqui na Comeco nos últimos anos, tem excelentes projetistas do outro lado, né? Tem gente muito competente, aprendo bastante no campo, porque a obra ensina bastante, né? claro. Mas a tecnologia, por exemplo, no projeto, o BIM, o AutoCAD, obviamente, já há vários anos, né, já ajudou, já foi um salto grande da prancheta para cá, né? É verdade. Eu sou da época do R12, então... Na mesa inclinada. É, isso aí. Então, não quero dizer a minha idade, mas eu sou da época do papel vegetal, né? Agora vem o Revit, o BIM, o sistema BIM de integrado para o projeto, a compatibilização passa a ser uma obrigatoriedade. E interessante é que distribuir água é diferente de entregar água quente. O hidrossanitário é um conceito meu. Ele devia chamar hidrossanitário e ter na verdade não é um conceito meu, isso é aplicado, a gente faz isso em São Paulo bastante aqui, tem alguns projetos aqui em funcionamento. Água quente é uma disciplina separada. A gente tem característica de variação de densidade da água, a gente tem, obviamente, expansão de volume, tem característica de mudança de pressão e isolamento, é uma coisa que muitas vezes é muito deixado de lado. Lá fora, né, tem alguns projetos lá de fora que eu participei, a tubulação é uma extensão do reservatório. Aí, por muitas vezes, então ela tem que ser tem que ter um isolamento equivalente ao isolamento do reservatório, por exemplo. Né? Falando de sistema de armazenamento central, aqui a gente tem alguns exemplos interessantes de construtoras, aqui e em outros grandes centros, de construtora que opta por entregar o aquecedor, todos os aquecedores nas unidades habitacionais, e outras que não optam, né? Os nossos parceiros, a gente entrega os aquecedores, a gente tem uma tratativa totalmente especial para isso e nós garantimos a instalação. Então, qualquer eventual problema, que eu sei que eu entendo de pós-venda, eu sei que é um problema para a construtora, bate lá uma reclamação, a gente é acionado e nos responsabilizamos por isso. Então, agrega valor, diminui a chance de risco para o construtor, porque quando deixa por conta do proprietário comprar o produto, a gente sabe que tem um manual do proprietário que explica exatamente o que precisa, mas ele vai comprar o que ele quer. Assim é com o chuveiro, assim é com as outras etapas que têm relevância no processo de consumo de água quente. O projeto da parte de economia, do fotovoltaico e dos carregadores elétricos é um grande novo desafio para construtoras de uma forma geral. A entrega efetiva de quanto isso vai impactar no condomínio, a forma de divisão disso, isso é uma solução que tem que ser, com certeza, é uma experimentação inicial, mas tem muito caminho para seguir por aí. Porque dessa parte de carregador veicular a gente tem duas situações, basicamente, acredito, né, Marco? A questão já do prédio pronto, que tem muita gente comprando o veículo novo, tanto híbrido quanto elétrico também, e tem que fazer uma adequação, tem que ter
essa mão de obra especializada que o Dan Hollander comentou, e também tem a parte os projetos novos, né? Como é que a Siduscom está vendo essa nova adequação ou essa tecnologia mais nova de produtos também? Com muita preocupação, até porque é um mercado novo, né? E a gente tem exemplos aí, por exemplo, que o cidadão compra um carro elétrico e chega lá no prédio, né? Chama a síndica com o carro, com a tomada debaixo do braço, o eletricista, vim instalar a minha tomada, né? E não é bem assim que essas coisas têm que ser feitas, né? A gente sempre acredita que tem que ter projeto, tem que ter uma discussão técnica, né? Você está alterando, né, um produto inicial que foi projetado para um certo tipo de uso, e a gente hoje tem carregadores no mercado aí de 3 kVA, de 6, de 7, de 11, de 22, quer dizer, né? Então são cargas altas, né, que se poucos utilizarem tomadas dessas de carga muito alta, daqui a pouco não vai ter mais excedente de carga nos empreendimentos. Até pensando nisso, nós tivemos uma reunião com a Celesc, nós temos a Câmara de Desenvolvimento da Indústria da Construção, tem um grupo de trabalho lá que se reúne uma vez por mês na Fiesc com a Celesc, né? E esse assunto foi abordado lá por uma normativa aí que vai regularizar isso, podendo os empreendimentos serem projetados fazendo a derivação do próprio apartamento, né, da alimentação do apartamento para tomadas de baixo impacto, né, de 3 kVA até 6 kVA, 7, né, e um sistema que poderia ser com controle de carga, né, aí para tomadas rápidas aí, porque às vezes nós entendemos que os condomínios devem migrar para uma situação de tomadas de carregamento lento para suas vagas individuais e algumas tomadas para carregamento rápido para necessidade emergencial que precisar ali das pessoas que têm que carregar o seu veículo, né? Até pensando nisso, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade, já que foi dito, o Sinduscom está fazendo um evento agora no dia 3 de agosto, lá na sede da Enfla, aqui em São José, que será uma conferência sobre carros elétricos em condomínio, né? A ideia desse evento justamente é essa, trazer uma parte jurídica, né? Estamos convidando aí o setor da indústria da construção, engenheiros, arquitetos da indústria de uma forma geral, associados, né? E também síndicos de condomínio, porque tem trazido muito problema dos prédios recém-entregues, né? Sim. Então, como enfrentar isso, né? Então vai haver uma parte jurídica explicando o que é área comum, o que é área privativa, os cuidados que tem que ter, como é que tem que se aprovar isso, né? E uma parte técnica também, mostrando as adequações que tem que ter, os cuidados que tem que ter, a necessidade de fazer projetos, né? De ter uma indústria, né, que traga competência, que traga um produto de qualidade. Com instalação qualificada, né? Com instalação, com pós-instalação, que é muito importante dentro desse processo, né? Que a gente sempre fala do pré, do durante e do pós, né? Sim. Que é importante ter essa referência, né? E no final uma exposição lá de produtos lá. Então acho que é realmente bastante relevante. Qual que é a data? Será dia 3 de agosto, né? As inscrições podem ser feitas pelo Simpla, né? Ah, legal. Pelo Simpla, né? É uma conferência de carros elétricos em condomínio. Até, Marco, eu queria contribuir nesse aspecto. A gente tem pensado muito sobre isso também, sabe? Porque no final a gente está entendendo que esse é um problema da construtora, seja do prédio que ela já entregou e que ainda está no processo ali de relacionamento com a construtora, seja no prédio novo e até no projeto que o cara está saindo, porque no final ambos têm o mesmo problema. Um prédio antigo e um prédio novo, sim. Não adianta você fazer a infra se você não tiver energia disponível. Perfeito. Nós recentemente agora teve uma engenheira nossa que esteve na Europa, porque a Europa está sendo um berço muito importante disso. Primeiro porque a energia lá passou a ser muito cara. Ela já era cara e passou a ser muito cara. Com esse problema da Ucrânia, o gás, que era um combustível usado para energia na Europa, se tornou muito raro. E aí hoje a Europa, por exemplo, tem determinados países lá, você faz um empreendimento e se você investir, o Estado paga 50% do investimento que você faz para poder tornar a tua energia sustentável. Então, isso virou um problema lá e aí, quando isso vira um problema na Europa, num povo que já está constituído e estabelecido há muito mais tempo que nós aqui no Brasil, então acaba que os costumes e a tecnologia avança muito mais rápido, né? É um povo que tem mais dinheiro, são países ricos, pessoas ricas. Então hoje você já encontra, por exemplo, nas ruas lá, postes de luz normal, né, que tem o conector para o carregador do carro. Ou seja, muitas vagas na rua, na Inglaterra e em Paris, estão com a opção de carregamento para os carros.
né, já disponíveis para quem para ali e abastece ali. Uma coisa interessante é que esses carregadores não têm cabo, ou seja, o dono do carro tem que ter o cabo. Então você chega lá, tem lá a tomada fêmea, você tem um cabo que conecta no teu carro e conecta lá no carregador do poste. Então, tendências como essa, a gente está indo até onde está acontecendo para ver, no final, como que esse consumidor vai se habituar a isso para poder tentar apresentar para as construtoras e para os consumidores também, e até para as concessionárias no Brasil, porque tem verdadeiras concessionárias aqui no Brasil que não estão entendendo como que é o costume do consumidor. Nós temos aí alguns carros na empresa elétrico, 100% elétrico e híbrido já desde 2016, que a gente vem sendo usuário disso para entender esse mecanismo, né? Você, viajando com carro híbrido, quais são as dificuldades, quais são as facilidades, quais são os problemas e tal, como é que você vive num prédio tendo um carro híbrido, tendo um carro 100% elétrico, porque é diferente. Hoje, se você é dono de um carro 100% elétrico, você tem um problema diferente de quem é dono de um carro híbrido. Com certeza. Porque o carro híbrido te dá aquela vantagem de que acabou a energia, você roda na gasolina. O carro elétrico você não tem essa opção, mas o carro elétrico você precisa de abastecer uma vez por semana. O carro híbrido, em tese, você quer abastecer todo dia. Então, são situações na cabeça do consumidor que vai fazendo com que ele se desperte para necessidades que, às vezes, quem não é usuário desse processo, às vezes não entende como suprir isso daí. E a nossa ideia foi exatamente tentar entender como isso funciona, como é que esse processo vai se desenvolver e oferecer soluções, tanto para o consumidor, como para a construtora, no sentido de resolver esse problema, né? Graças a Deus, essas novidades fazem a gente trabalhar mais, né? Faz a gente ter que pesquisar, ter que correr atrás, a gente se vê aí. São novas oportunidades de mercado. De mercado, de negócio, e no final você tem um consumidor que, em tese, está poluindo menos, né? Está contribuindo aí com um ar melhor e tudo mais. Existem alguns países aí que os ônibus públicos não podem mais ser a combustão, tem que ser elétricos e tudo mais. Então, assim, a gente sabe que essas coisas elas merecem uma reflexão, um estudo, um aprofundamento para que a gente possa oferecer como solução. Então, eu parabenizo a Sinduscom por estar fazendo esse evento, tá promovendo esse evento aí. Vamos nos inscrever, com certeza. A gente tem todo o interesse de participar. Nesse caso, vamos ali estar ouvindo o que está sendo dito, né? Mas a Sinduscom ela tem essa capacidade de promover uma conversa de alto nível que, de fato, hoje já é muito relevante na vida de quem tem um carro semi-elétrico ou 100% elétrico, e isso vai se expandir. A gente viu que o carro, há 6 meses atrás, o carro elétrico ou semi-elétrico mais barato custava 200 mil. Hoje já caiu para 150 mil. A gente sabe que daqui a um ano isso vai custar 80 mil. Então, essa realidade de ter um carro híbrido ou 100% elétrico, por exemplo, o primeiro carro elétrico que nós tivemos aqui, a manutenção dele era com 25 mil, a primeira manutenção, a primeira revisão era 25 mil. Já assusta, né? Mas se você pensar bem, ele freia com o motor. Ele não tem filtro de motor, óleo. Não tem vela, não tem combustão, não tem faísca. Aí foi para revisão. Não tem carburador. No final da revisão, perguntei quanto custou. Ele falou nada, não teve que trocar nada. Como assim? Não tem que trocar. Aí você fica pensando, faz todo sentido. Se ele freia com o motor, ele não gastou pastilha. Não tem filtro de óleo, não tem filtro de água, não tem filtro, só o filtro do ar-condicionado. Saída de gás de escapamento. Não tem nada disso, né? O Denis, assim, só uma coisa para corroborar isso, e nós temos a grande diferença da Europa, o Brasil, né, que é uma fonte inesgotável de energia renovável, né? Sim. Então, muito diferente do custo da energia na Europa, né? Então, no Brasil tem, né, mas o modismo vem para cá. O modismo vem, é importante essa característica, né? Porque nós sempre vamos ter o nosso jeito de fazer por características culturais muito específicas, né? Eu tive na Noruega em 2016, 2017, e lá tinha vaga pública com carregador elétrico disponível e algumas políticas públicas de incentivo a não usar o carro. O dono do carro elétrico tinha 50% de desconto nos táxis e gratuito para poder andar de ônibus.
não é uma realidade que vai aplicar para a gente aqui no claro. curto prazo, porque a gente tem uma característica de superpopulação, Sim, enfim, sim. tem outras dificuldades culturais, até de estrutura mesmo, que, porém, o produto veio, é um produto que não vai voltar. Pô, é até meio polêmico falar isso, porque já tem uma turma que fala que o carro elétrico já veio, já esteve no passado, não sei, 1900 e tal. Quarta geração. A quarta geração, etc. Para mim, acredito de verdade que é o caminho sem volta. A gente vive um momento completamente diferente de tecnologia e de preocupação com a matriz energética de uma forma geral, né? A combustão, ela é excelente, ela é... Porra, quem gosta de carro gosta do ronco do carro, isso tudo faz parte para a nossa geração de um passado que vai diminuir bastante, né? Daqui para frente o elétrico, o híbrido, o elétrico, ou como quer que seja, é a tendência. Acho que esses eventos que aglutinam as informações de experiências e dificuldades na utilização dos produtos, dessa nova, vai moldar como vai ser a nossa cultura de utilização daqui para frente. Então, muito importante. A gente, como empresa, né, além da experiência, não tem como eu pensar na experiência do cliente se eu não tiver vivido essa experiência de perto, né? Então, a nossa experiência vivida com o processo de carregamento de carro traz tudo para dentro do nosso produto e da aplicação do produto. De novo, é um modelo nosso, é projeto, é produto, é instalação, e depois da instalação a gente está não só disponível na palma da mão do cliente, como também disponível para poder atender. Então, estamos fazendo agora, né, dentro de 30 anos de empresa, né, e com uma maturidade de saber para onde a gente está indo muito bonita de se ver e olhar para isso agora e que poder juntar tudo com entrega, para a gente nada melhor do que com um cliente satisfeito. Nada melhor do que depois de um projeto iniciado, nós temos alguns muito próximos aqui, iniciou o projeto, entregou, o cliente ligar para a gente, seja o cliente construtor, ou eu visitei um prédio onde a gente fez um sistema central de água quente, e ver lá o meu amigo que mora lá elogiando o produto, a gente tem orgulho disso, né? É legal. E esse é o nosso caminho, é por onde a gente tem transitado. A engenharia e a solução de engenharia faz parte do nosso DNA. Aqui, Alander, eu penso assim, ó, o Marco representa um segmento que tem um desafio, né? Porque, por exemplo, você fabrica uma roupa, ou você fabrica um telefone celular, ou fabrica um carro que o camarada vai ficar 3, 4 anos com aquilo e vai trocar. O imóvel, em tese, o ser brasileiro, não sei quanto tempo é a média, né? De quanto tempo o camarada compra o seu primeiro imóvel e fica ali, mas aquilo é perene. Em tese, a pessoa compra o seu imóvel, se ela for abençoada e tal, ela vai ter um segundo, vai mudar para o maior e tal. Mas a grande maioria vai ficar ali pelo resto da vida, né? Então, como construir uma solução perene para a vida daquele consumidor, né? E como tornar isso bom, né? Então, eu vejo o teu segmento hoje, Marco, preocupado com isso, sabe? É uma coisa interessante, porque assim, antigamente você olhava o prédio e você estava indo para aquele negócio que a garagem praticamente não existia elevador, era tudo na escada, era uma solução que o camarada usava o apartamento do lado, todo mundo ouvia a conversa dele no outro apartamento. Isso tudo a construtora veio se preocupando em criar isolamento, criar sofisticação sem aumento de custo. Vocês se preocupam com o custo do condomínio depois. É uma coisa interessante. Sim. Né? Então, a gente olha esse segmento, na sua grande maioria, né? Buscando um nível de profissionalização muito relevante. E aí isso abre oportunidades para quem quer ser sério, para quem quer de fato investir nesse processo de encantar o consumidor, né? Sim. Então, assim, Marco, a gente tem um carinho muito grande pelo segmento de construção civil e entende que o Sinduscon ele passa a ter um papel cada vez mais preponderante nessa uniformização, na busca de criar uma regulação, que é tão difícil isso no Brasil, né? Mas a busca de criar uma regulação hoje entre aquilo que precisa ser normatizado, né? E a viabilidade dessa normatização, né? Então, o teu papel como gestor dessa situação toda, ela é um papel, imagino eu, que deva ser bastante... você deve estar sendo muito exigido, demandado, né?
E realmente a gente, estando conversando contigo aqui, para a gente é bem importante porque a gente sente assim que, sabe, tem que ser por esse caminho do associativismo que você vai criar um ambiente equilibrado, mais maduro, né? Tanto para quem está já muito profissionalizado, como também para as construtoras que vão estar te assistindo aqui, que talvez não tenha esse envolvimento todo com o Sinduscon e que talvez precisaria ter para poder, de fato, agregar know-how, conhecimento e habilidade que o Sinduscon pode promover através das outras construtoras que têm isso daí, né? Então isso é importante. O Denison falando aqui, me ocorreu uma coisa. Existe muitas vezes, né? Eu passei por isso algumas vezes, construtoras que não querem implementar algum tipo de solução específica porque não funcionou no passado. Eu vou deixar um desafio aqui, já que estamos falando para várias construtoras. Não é desafio, é bem desafio. Quem tiver problema com geração de água quente, com custo de geração de água quente ou custo de energia relacionado a aquecimento de piscina, pode falar com a gente. Independente de vender marca, produto de vender, e tal, né? A gente, não necessariamente eu vou conseguir resolver, que algumas coisas são estruturais, mas eu vou direcionar o que nós e nossa equipe vai estar disponível para poder auxiliar no processo de solução ou para minimizar aquela falha. Alander, às vezes alguém está te ouvindo aqui, por exemplo, que mora num apartamento que está com problema, num prédio que está com problema. Sim. Às vezes é um síndico que está num prédio que tem problema. Fala aí, vai no nosso site, vai deixar o telefone aí também na tela. A gente tem uma equipe preparada. Tem nossas redes sociais para seguir também, no Instagram. Então, pode chamar a gente vai ter o maior prazer de poder ajudar. Eu já quero deixar aqui já um desafio, então, né, para a Comeco aqui, né, para quem sabe nós estruturarmos aí um evento, né, de capacitação, de levar essas informações para as empresas, para as construtoras, para os engenheiros, né, dessa ligação aí, dessa parte de aquecimento de piscinas, de geração de energia. Acho que realmente falta essa ligação. Hoje, por exemplo, piscinas, muitas empresas estão contratando um projeto de piscina que faz essa interligação, já pensa de que forma vai fazer o aquecimento, etc. Mas em outras ações não. Então, eu acho que há aí um espaço aí para a gente promover isso, né? E vamos construir o Sinduscon e a Comeco aí um evento aí, né, para levar essas informações e disponibilizar os nossos associados e desafio aceito. A gente tem um mito, né? Enfim, a recirculação de água quente nos edifícios é um problema de uma forma geral e muitas das vezes é um problema de produto, de projeto. É um problema cultural também, porque eu não vejo ninguém reclamando da divisão da conta da eletricidade do elevador, que tem que estar disponível para todo mundo a qualquer momento. A água quente recirculando para poder estar disponível no ponto de consumo é uma obrigatoriedade necessária para um projeto confortável e o pessoal às vezes briga. Eu entendo, porque eu moro inclusive no empreendimento que tem um custo alto de água quente. A gente reduziu lá, falando em redução, nós até agora já reduzimos mais de 45% do custo que a gente tinha com ações de implementação e intervenção no sistema, até onde deu para poder fazer. E o pessoal reclama da recirculação, isso vira um vilão, porque muitas vezes não foi feito, um projeto não está certo, a bitola, bobagem, vou dar um exemplo besta. Muitas vezes o pessoal usa a bitola de consumo, bota lá 2, 3 polegadas e faz a recirculação na mesma bitola. A recirculação ela tem um papel exclusivamente de fazer com que aquela água que está naquele circuito, naquele cano, que ela vá para dentro do reservatório e volte quente. Então, quanto menor a bitola do cano da recirculação, menos água eu tenho para poder esfriar, menos eu gero um custo de reaquecimento daquela água no reservatório. Estou dando um exemplo que eu vi de norte a sul, problemas de execução, que geram um custo maior na recirculação. Então, entre outros mitos e problemas realmente existentes, os sistemas de água quente, estou falando da água quente de consumo de banho, mas nós temos solução hoje, nosso trocador de calor, nossa bomba de calor, é um produto inverter, estou falando em 30%, 40% de redução
no custo do aquecimento da piscina. Se for uma bomba de calor resistente, porque ainda tem piscinas aquecidas a gás, tem piscinas aquecidas com diesel, por aí. Então, tem umas com energia elétrica só, ainda tem energia elétrica, sim, um custo altíssimo para poder entregar o conforto. No final das contas, nosso propósito é entregar produtos e soluções que entregam conforto e economia. Então, tudo que tiver em volta disso, seja para a gente, porque no final das contas, quando eu faço um trabalho para poder solucionar um problema, a próxima indicação, o próximo início de projeto, isso vai vir naturalmente pela competência que a gente consegue entregar na solução do problema, né? Então vai ser um prazer trazer experiências mas, de outros Alander, lugares. eu vou contribuir contigo, por exemplo, diz que casa de ferreiro é espeto de pau, né? Então eu uso 100% dos nossos produtos na casa em que eu moro. Mas às vezes você contrata alguém que monta os teus produtos e tal e não está totalmente antenado com essa história do projeto de capacitação é um processo um contínuo, problema, não tem jeito. E a gente tem um departamento hoje, Marco, de treinamento. A gente tem uma universidade para treinar, e essa universidade, inclusive, pode ser feita, inclusive, combinado com o Sinduscom. A gente fazer um sistema de aulas e tal para treinar o pessoal de hidráulica, de gás e tal. E essa é uma disposição que a gente tem. Veja você, por exemplo, que lá em casa a gente estava gastando, se eu não me engano, outro dia eu estava fazendo a conta, eram 2 P45 a cada 15 dias. Né? Isso dá mais ou menos R$ 1.200 de consumo de gás. Uma casa muito grande e tal, de repente era o problema. O problema era o tamanho dos banhos, né? Cada chuveiro de 40 litros e tal, por minuto. Então você faz a conta, realmente, não, puxa, tal, e tudo mais. Mas chegou um momento que eu comecei, não, Alander, dá uma ida lá, pede para alguém dar um pulo lá, porque eu acho que tem alguma coisa errada. E de fato havia um erro no processo de ligação. Uma coisa que estava vinculada aos sensores. E aí, quando a gente alterou, o processo foi alterado, continuou funcionando, porque estava funcionando antes, mas estava sendo custoso. Então, às vezes, o problema não é que ele para de funcionar, mas é o quanto ele custa para funcionar. Então, o processo foi alterado, ele continua funcionando. Só que de, 2 P45 por quinzena ou por mês, não sei exatamente agora, não lembro o número, ele passou a ser 2 por semestre. Então, por uma pequena alteração de processo. Então, essa história de você realmente formar pessoas, cumprir um projeto exatamente como ele foi feito, treinar pessoas e tal, é fundamental para que você consiga cumprir uma solução econômica depois, inclusive, do prédio entregue, né? Então, é tornar a solução econômica antes, né? Por uma questão de projeto e execução, e tornar a solução econômica depois. Então, a gente até, inclusive, tem disposição de fazer, em conjunto com o Sinduscom, treinamento para o pessoal de mão de obra, né? Para os empreiteiros que estão vinculados. Não, é excelente. Então, já vou te dar mais uma boa notícia aqui. Nós estamos lá com um projeto lá na CEDIC também, de trazer nova mão de obra para a construção civil e de capacitação da mão de obra. Um projeto em parceria com o Senai lá, e nós vamos fazer um case, inclusive, da nossa obra ali, de capacitação de pedreiros e armador, né? E carpinteiro, desculpa, né? E esses são alguns pilotos que estão sendo feitos, né? Porque nós precisamos atrair essa nova mão de obra para a construção civil, né? A construção civil, pelo grau de risco, só pode trabalhar acima de 18 anos, e isso afastou aquela continuidade que tinha do pai trazer o filho, do avô trazer o neto para trabalhar na construção civil, e com 18 anos, muitas vezes, ele já está trabalhando em outros setores, né? Então nós temos essa dificuldade de trazer e também de capacitar. Então provavelmente aí no futuro a gente possa abrir turmas aí de qualificação de encanador, coisa desse tipo, e podemos ter também mais uma parceria com a Comeco. Essa parte tá de profissões, porque tá sendo mais contratado, terceirizado, como é que tá essa movimentação, tá aproveitando dessa parte da capacitação, né? Como é que tá? Tá sendo mais terceirizado essas equipes, é mais contratado? Isso depende muito de região, né? A nossa região aqui da Grande Florianópolis, Santa Catarina, tem muito da mão de obra terceirizada, né?
Aqui em Florianópolis, boa parte das construtoras existem os terceirizados, empreiteiros, né, que você contrata e ele te entrega o empreendimento pronto, né? Alguns contratam subempreiteiros, né? Alguns têm a terceirização global, que se diz que é a obra inteira pronta, e alguns contratam estrutura, encanador, eletricista, hidráulica, elétrica, pintura, né, separado assim. Mas até por causa da rotatividade, da dificuldade de gerenciar isso, da continuidade, algumas empresas, inclusive, que tinham mão de obra própria, acabaram migrando parte para os terceirizados. Né? Então, boa esse é um parte ponto também que a gente tem também, o pessoal credenciado da Comeco também poder fazer as instalações de aquecedores a gás, de bombas, pressurizadores, até mesmo também a parte do aquecimento de piscina. É uma parte importante, né? Como eu já falei sobre instalação. E assim, a garantia que tem quando compra com a gente, o que instala com o credenciado, é que a gente, problema todo mundo tem, né? A gente gosta de ser avaliado exatamente quando tem problema. Porque quando está tudo certo, muito bem, muito nossa obrigação. Quando tem um problema, por exemplo, do caso do nosso cliente aqui, né? A gente identifica e se envolve com ele. Né? Quando, muitas vezes, no caso, a instalação lá, a instalação que já faz um tempinho, o aplicativo foi colocado recentemente, né? O aquecedor ainda está no processo, além de ser o meu melhor vendedor, também é o nosso melhor cliente, porque todos os testes que precisam ser feitos para poder experimentar a experiência do cliente é feito, obviamente, com um cliente exigente. Então, com isso, a gente se envolve com o problema e a gente vai resolver. Não tem caso que a gente tenha tido que não tenha solução. Só para poder ficar a propaganda também, o Denison falou da capacitação. Quem quiser conhecer um pouco e se inscrever, tem um site nosso, que é o EAD, ead.comeco.com.br ead.comeco.com.br, para poder, qualquer um se inscreva, tenha lá os cursos na parte de normativa de gás, vai ver a cara desse roster aqui com bastante frequência horas, lá, né? Bastante horas de curso. E nessa parte de capacitação, não posso deixar de falar de uma empresa irmã aqui do grupo, que é a Fenutato, que é uma empresa que trabalha com pisos LVT, painéis ripados e a parte de rodapé, enfim, a parte de design e acabamento, que também, depois eu quero te mostrar aqui, existe uma universidade Fenutato, também com esse nível o mesmo conceito de trabalho da Comeco. A gente auxilia no projeto, a gente identifica as capacitações necessárias para os instaladores, credenciamos esse pessoal e por muitas vezes nos envolvemos com todo o processo, do projeto à instalação. É um assunto que ficou um pouquinho minha dúvida, que o Alander comentou da parte de benefícios que os clientes têm quando um carro híbrido e elétrico. Eu sei que hoje tem uma redução no IPVA, tem em São Paulo o pessoal que está liberado para passar em rodízio. Em questão dos imóveis, que vantagens os clientes têm, além claro, talvez de um condomínio mais baixo, que outras vantagens ele tem de ter um empreendimento mais sustentável? Eu acho que primeiro você está dentro de uma agenda que é importante, as pessoas estão dando relevância a isso, né? Mudando seus conceitos, né? E entendendo que faz parte de cada um contribuir com as questões de sustentabilidade para você ter, né, um ambiente melhor para morar e para os seus filhos e para os seus netos, né? Segundo, acho que é relevante também essa questão do ganho agregado, né? Geralmente esses produtos sustentáveis são produtos de ponta, são produtos que tiveram uma engenharia aplicada forte, né? Que trazem efetivamente qualidade e ganho ao longo do tempo, né? Então você vai ter um ganho financeiro também do uso desses equipamentos e desses sistemas nas construções. Então acho que é um somatório de ações positivas que acabam valorizando os empreendimentos. E são vários outros. Hoje já existem várias tecnologias sendo inseridas aí, né? E o que, quando eu falei da Fitwel, várias açõezinhas pequenas, como a gente falava lá, reuso de água, tem ponto, né? Usar a iluminação nas garagens de LED, tem ponto, né? Fazer utilização de placas, né? Fotovoltaicas para geração de energia, tem ponto. Quer dizer, ações pequenas que você faz, muitas vezes, e tem resultados positivos, né? Reciclagem do material que você está usando durante a obra e espaços no pós-obra também, coisas pequenas, né? Que geram pontos na classificação, até um bicicletário, até ações de incentivo, né? Para você ter outras alternativas para as pessoas e redução de consumo de forma geral, né? A gente está fazendo um empreendimento, está fazendo um projeto, inicialmente foi só o projeto que a gente
que a gente forneceu para um empreendimento aqui em Bituba muito bonito, um projeto bem interessante, grande. A primeira torre está sendo concluída nos próximos meses. E lá tem uma certificação, a Green Build, se não me engano. Nós, Council, né, a GBC, a gente já fizemos projeto com certificação Aqua, com a GBC, com o Procel Edifica. Tem um empreendimento, que se não me engano vai ser certificado Fitwel, que trabalha com uma casa de... na verdade é um apartamento normal, só que vai ter serviços para a terceira idade. Não é bem uma residência de longa permanência, é um empreendimento totalmente focado para poder acolher, porque é um projeto nosso também, e deve ter esse tipo de certificação. A gente está sempre envolvido, obviamente, né? Nossos processos, como tem o fotovoltaico, desculpa, a própria geração de água quente, por mais que ela não pontue tanto nos sistemas, atualmente, nas certificações, a pontuação é menor do que deveria ser, no meu ponto de vista, mas ela entrega uma percepção de conforto grande para o cliente. É o que você falou, né? Pô, o que ele ganha? Cara, ele ganha, entre outras várias coisas, ele tem também um conceito de sustentabilidade intrínseca no negócio. Você falou no início, nós somos um estado desejado, né? Aqui tem muito investimento de fora. Itapema, Balneário, Florianópolis, e o pessoal que vem de fora valoriza bastante esse tipo de preocupação na construção civil. Eu queria talvez mencionar esse aspecto, Yuri, que você falou, porque assim, faz 10 anos que todos os dias nós estamos sendo bombardeados nas mídias por esse tipo de tendência de solução sustentável e tecnologia. Então, esse público que está vindo para comprar imóveis agora, ele está, de certa forma, esperando um empreendimento atualizado, sustentável. Ele está esperando esse tipo de solução. E a construtora que se preparar para oferecer isso vai reduzir custos, porque, de fato, esses aprimoramentos todos que a construção civil... Porque a construção civil tem aprimorado muito o processo construtivo. Né? Do processo da construção em si, né? Ele tem aprimorado muito. Então, ele vai encontrar um imóvel... A redução dos desperdícios, né? Com certeza. Um imóvel mais competitivo, vai encontrar um imóvel mais sustentável. Então, hoje eu já vejo muitas imobiliárias tendo nos argumentos de venda muito da sustentabilidade. Né? Então, eu estou imaginando que está fazendo diferença na hora de um casal jovem que quer comprar o seu primeiro imóvel ou que quer trocar o seu imóvel, ou saber o quanto aquele empreendimento tem de sustentabilidade. Né? Então, e se isso está sendo arguído pelos corretores, é porque, de fato, isso faz a diferença. Então, a construtora que não está apresentando isso, deveria pensar em apresentar, porque tem construtoras hoje no nível de detalhamento, como que você está comentando aqui. Você está indo para o detalhe, porque está entendendo que isso é fundamental para você oferecer para o teu consumidor um produto sustentável. Então, a construtora que não está atenta nesse nível, ela vai talvez ficar para trás em relação a outras construtoras que estão preocupadas com esse tipo de detalhamento. Então, eu acho que para a construtora, nesse momento, é uma questão de sobrevivência e o consumidor final vai conseguir encontrar imóveis que, de fato, preencham o seu requisito de um imóvel sustentável. Né? Então, eu vejo por que alguém resolve oferecer uma piscina aquecida, né? É muito mais barato botar ela sem ser aquecida, né? Porque, de fato, ele está entendendo que o consumidor não aceita mais uma piscina aberta. Que ele vai usar... piscina fechada, aquecida, tem um problema da saturação ali, da umidade. E que é um outro produto que a gente tem. Então, juntando, mas isso está vindo como uma solução. Então, você chega hoje num prédio, tem brinquedoteca, tem uma piscina aquecida, tem um bicicletário, tem um sistema de carregamento elétrico, tem ali uma solução. Captação de água de chuva. Captação de água de chuva. Tem a geração de água quente no modelo mais central, mais econômico, mais eficiente. Quer dizer, o camarada entre A e a B, evidentemente que a solução vai ser A. Ou mesmo o sistema de geração de água quente numa forma mais inteligente, né? Como a gente falou, nós temos um projeto, um produto desenvolvido para poder colocar o aquecedor do lado de fora do apartamento. Né? Então, se a área tem uma tendência de redução, a inteligência da utilização das áreas faz com que ela se amplie.
Então, onde fica a área técnica das condensadoras de ar-condicionado, a gente tem um produto que coloca o aquecedor lá, homologado pelos bombeiros, certificado no Inmetro, o primeiro e único produto do Brasil com essas características que nós temos, com o controle remoto dentro do apartamento e para utilização do Wi-Fi. E no Wi-Fi, no Comeco Connect. Então, isso tudo tem que ser pensado na hora do projeto, né? Porque para a construtora não vai ter chaminé na fachada, então não tem um furo a mais, não tem mais um terminal, não vai ter a área de ventilação permanente, que é obrigatória por norma, né, Yuri? Pelo aquecedor. Então, isso tudo vem para fora, eu ganho. O morador depois fecha, porque entra vento por ali, fica frio, né? Fica frio. Tanto que são os pontos que a norma também verifica, a gente passa também nos treinamentos, que é da parte da mão de obra capacitada, que é da revisão periódica, que é um ponto que a gente cobra bastante aqui na Comeg também, até para prorrogar a parte da garantia do sistema de aquecimento, que a gente sabe que é um item importante isso, tá seguro para o cliente poder utilizar o aparelho, né? A gente tem no nosso aplicativo o aviso automático. É diferente do cliente bater na sua porta e falar, você tem que fazer manutenção do seu gás. Primeiro que a gente até incentiva, mas não tem tanto disso da forma correta. E segundo, que se faz isso, quem está ali do lado de cá em casa, alguém vai fazer manutenção, não, está funcionando, eu não vou mexer com isso. Agora, se vem um aviso no aplicativo, você tem que fazer a sua manutenção. E nessa mesma hora, o seu técnico credenciado, nessa mesma hora, no mesmo ambiente, o cara liga pedindo para fazer manutenção, te oferecendo a manutenção, a forma como vai ser recebida é diferente, todo mundo, a construtora, o consumidor e a empresa, a Comeco, vai estar protegido, além de ter uma geração de receita, de manutenção recorrente, receita recorrente para esse cara que vai fazer manutenção em todos os aquecedores. Infelizmente, a negligência em relação a isso gera alguns acidentes, né? O aplicativo também vem com esse objetivo de segurança. A gente quer informar, olha, está na hora, né? Vamos fazer manutenção. Que, infelizmente ainda o pensamento muito do brasileiro tá funcionando, deixa assim. Todo produto mecânico precisa de fazer manutenção preventiva, não tem jeito. Mas não é só isso não, sabe, Yuri? Às vezes é a falta de conhecimento, alguém não informou, não dá informação. É que todo mundo tá cheio de coisa para fazer, filho para cuidar, trabalho e tal, né? Mas o tempo passa rápido também, né? O tempo passa muito rápido, você quer ver, cara? O cara tem que fazer revisão. Antigamente você fazia revisão de carro a cada 2 anos, agora inventaram de ter que fazer 2 vezes por ano. Mas peraí, eu tô andando o dobro? Sim, você tá andando o dobro, é incrível, a gente anda hoje o dobro. Né? Então essas coisas complicam. Então o cara tem que ter algum suporte para ser avisado. Senão passa. A gente passa. Pode ver, dificilmente você vai lembrar de fazer revisão de alguma coisa hoje. Entendeu? Se o carro não te avisar no painel, você não faz revisão do carro. Antigamente era só o odômetro que girava ali bem devagarinho, dava o tempo, tu levava na revisão. Você olhava a etiqueta, tinha lá no manual. O carro não avisava. Imagina, o painel aquele painel antigo te avisava o quê? Não avisava nada. E o conforto de utilização você só começa a valorizar quando você utiliza, né? Vou explicar. Você tem, por exemplo, estou em casa hoje, quero mandar a Alexa mudar a temperatura do meu aquecedor. Eu não tenho que ir lá, é pertinho, eu poderia ir lá e mudar o aquecedor. Mas se eu tenho disponível para poder utilizar, e o nosso produto tem essa característica, eu uso. Então, depois que eu usei a primeira vez, nunca mais eu vou lá no aquecedor para mudar a temperatura. Nunca mais eu vou lá. Se eu vou lavar a louça, por exemplo, eu preciso de uma água mais quente, eu tenho a possibilidade de ir lá e apertar um botão. Mas se eu falar, Alexa, muda para o modo louça e muda a temperatura, e eu lavo a água, eu olho aquilo ali, cara, por que não inventaram isso antes? Como a gente também tem a possibilidade hoje também de ligar e desligar a luz. Isso já ia acabar com a briga lá em casa, porque eu ia dizer, Alexa, bota 36 para mim. A mulher chegava, bota 40 para mim. Exato. Essa experiência de consumo é valorizada quando você utiliza, não tem jeito. E a gente aqui, quando desenvolvemos, foi pensado exatamente nessas peculiaridades. Não tem jeito, todo lugar alguém tem um banho. Deixa eu falar uma coisa pro Marco aqui. Marco hoje tem um equipamento que a gente já está fechado, já está funcionando e a gente já sabe. Quando você ligar a luz do teu banheiro, ele já pode entender que você vai tomar banho e ele automaticamente reduz a temperatura do teu banheiro, do teu aquecedor para aquele banheiro. E quando tua esposa, se for mesmo banheiro, então tem que ter uma maneira dele identificar. Então, se houver uma maneira de identificar, quando entrar e ligar a luz, ele já vai entender que é aquela pessoa que vai tomar banho e já vai ajustar a temperatura para aquela situação. Então, hoje os equipamentos, eles estão completamente compatíveis com isso, né? A gente precisa saber como é que em algum lugar da tua casa, a não ser que esteja falando pelo Alexa, porque o Alexa faz isso,
Em algum lugar da tua casa, você apertou alguma coisa que ele identifica que é a tua esposa ou que é você. Se ele identificar, ele aumenta a temperatura para ela e diminui a temperatura para você. É incrível, né? A inteligência artificial vai trazer o aí caminho, né? um caminho incrível, né? A gente tem alguns apartamentos, tem um projeto nosso no Rio de Janeiro, é um apartamento muito grande, e a recirculação é um desafio também, né? De novo, Tempo de chegada de água quente, né? a recirculação vertical e horizontal são dois desafios grandes no sistema de água quente. Nós temos projetos em Brasília, assim, no Rio, assim, que o fato de entrar... O de Brasília é uma botoeira, o cara entra, em vez de acender a luz, ele aperta o botão, aí a recirculação do apartamento funciona, e no Rio de Janeiro é um sensor de presença, que à medida que entrou, identifica que tem alguém no apartamento, ele faz a recirculação. Isso reduz em quase 40% o custo da recirculação. A recirculação horizontal dentro do apartamento. Ele está falando tanto de gás quanto água também, né? Sim. Porque o tempo que eu espero para chegar água quente lá no ponto, eu estou jogando água fora. Claro. Que água potável, estou jogando fora. Claro. Então esse ponto a gente entra também para fazer essa circulação e fazer toda a parte da economia, tanto de gás quanto de água. A utilização da tecnologia a favor da economia, né? Os produtos estão prontos, a gente tem uma infinidade de oportunidades de programação, desde horário, temperatura, determinar o set point, o indicador para ele poder operar, enfim. Então, aí entra o restante da engenharia, né? A gente vai entender a necessidade e aplicar. A gente está chegando pertinho do nosso tempo final. Se tiver algum comentário, algum ponto. Passou rápido, senão, né? Passou rápido. Já deu quase uma hora já de conversa, passou rápido. Eu queria trazer um brinde, por favor. Se a produção conseguir trazer o brinde aqui para o Marco. Como é tradição nossa, sempre tem um brinde. Mas só muito chique essa produção nossa, viu? Não vai ter brinde para o Alander nem para o Denis dessa vez, não. Tudo bem, eu volto. O nosso brinde já está aqui junto com o Marco. Tá o brinde está aqui junto com o Marco. Obrigado. Tá de ponta cabeça isso. Poder receber aqui o Sinduscon, né? Sim, um prazer. Sim. Isso é um privilégio para nós aí. Eu também queria agradecer a todo mundo que está participando, tá? Tanto o Alander, o Denis quanto o Marco. E o Marco, se quiser deixar as redes sociais do Sinduscon, por favor. Queria só, antes de mais nada, agradecer aqui ao Denison, né, ao Alander, ao Yuri aí, pela receptividade aqui que nós tivemos, a oportunidade aqui de conhecer aqui sempre as novas tecnologias, produtos inovadores que a Comeco tem, né? E tive a oportunidade ali de dar uma passeada ali com o Alander ali e com o Denison conhecer. Convidar todas as empresas aí que atuam na indústria da construção civil, seja construtor, incorporador, fornecedores, a indústria como um todo, a se associar ao Sinduscon, fazer parte, nos ajudar nessa caminhada. O associativismo só é inteligente se as pessoas participarem, levarem a sua força, né, de conhecimento e de informação para que a gente possa trocar experiências e somar esforços, né? A nossa indústria, que é tão importante, tão relevante, né, que gera aqui 22 mil empregos na Grande Florianópolis, 125 mil empregos no estado de Santa Catarina, mais de 2 milhões e meio de empregos no Brasil, empregos diretos, estou falando, né? Santa Catarina, o envolvimento é quase 300 mil pessoas na indústria da construção. Nosso PIB aqui em Santa Catarina da construção é 4,7%. Então nós temos dados aí do observatório, cada 1 bi envolvido na indústria da construção gera 2 bi, né, de produção, gera 110 milhões de impostos estaduais, né, gera 15 mil novos empregos. Então é um setor relevante, importante, que gera emprego, gera renda e às vezes é muito mal compreendido pela sociedade, né? A indústria da construção civil está presente em tudo, no nosso dia a dia, numa calçada, numa escola, num hospital, num supermercado, num apartamento novo que se constrói, no sonho de uma casa própria. Em tudo que se faz está a indústria da construção civil. E quando falo indústria, falo de todos os setores, né, que estão envolvidos, né, do fornecedor, né, do incorporador, do construtor, né, do empreiteiro, de todos os colaboradores que estão envolvidos nesse processo. Então, deixar aqui um convite para que estejam lá, conheçam o Sinduscon. Nós temos o Instagram, que é @SindusconGrandeFpolis, @SindusconGrandeFpolis, tudo junto. Nosso site www.sinduscon-fpolis.org.br e o telefone 48 991 16 0084. Convido a todos a participarem, a conhecerem, né, e nos ajudarem nessa caminhada aí tão importante que é a indústria da construção civil para a sociedade e para a economia como um todo. Muito obrigado pela receptividade aqui, parabéns aqui ao Denison, né, pelos 30 anos que a Comeco vai fazer.
de sucesso, de realizações, e com certeza tem muito do seu DNA, da sua força de vontade, do seu trabalho, né? Da sua percepção de entender aí, mais que tudo que a gente vê aqui, a valorização do ser humano como capacidade principal aí de crescimento e geração e industrialização, né? Que é esse traço importante que a Comeco tem aqui de geração de novos negócios, novos produtos, né? Com tecnologia e com inovação. Valeu, muito obrigado. Para quem quiser seguir a Comeco nas redes sociais, é @Comeco Brasil. Tendo alguma dúvida ou curiosidade, deixa aqui no comentário aqui no YouTube. Sempre lembra de se inscrever, ativar o sininho nos seus tocadores de podcast. Não esqueça de fazer a avaliação. Muito obrigado e até o próximo episódio.